Irmãos e irmãs, quero com muita alegria e muito afeto saudar cada um de vocês que vem ao encontro de nosso Salvador, que se deixa encontrar no sacramento da Eucaristia. A casa repleta, tanto aqui no templo, quanto no salão, quanto ao redor da igreja. Sinal que nós precisamos de um templo maior, né? Peçamos ao Senhor que nos providencie um lugar onde possamos acolher a todos com mais conforto e maior tranquilidade. Aqueles que estão em pé, eu peço que ofereçam esse incômodo como um sacrifício em conversão dos seus próprios pecados ou em favor de alguém que tanto precisa da nossa intercessão. Minha saudação também se dirige aos muitos que vão nos acompanhar posteriormente pelo nosso canal Guadalupe TV no YouTube. E hoje nós iniciamos com toda a igreja a Semana Maior. Ousaria eu dizer, para nós cristãos, a semana mais importante do ano. Nesta semana nós vamos reviver. E quando nós falamos reviver, não significa que vai acontecer de novo, ou que nós vamos dizer assim, fazer memória no sentido do nosso esforço, com o nosso tic-teco. Reviver com a graça é ser transportado para o coração do mistério. Nós somos levados na força do Espírito Santo à paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. E começamos, portanto, hoje, celebrando nesta missa um duplo mistério. A gente para na primeira parte. Se nós fôssemos perguntar qual é o nome do domingo de hoje, a maior parte das pessoas iria responder exatamente isso. Domingo de Ramos. Mas não é só. É domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Os ramos nós celebramos lá fora, na procissão, fazendo memória daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas desde que o padre entrou na igreja, o clima mudou. Não só porque está mais quente também, né? Mas porque nós celebramos a paixão do Senhor. A Eucaristia que hoje nós celebramos é em memória da morte redentora do nosso Salvador, o Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo. E o que nós celebramos, meus irmãos, é algo tão grande, que diante desse mistério todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Vou dizer como eu disse na missa das 9. Esse mistério bem descreveu Santo Afonso Maria de Ligório no seu livro Tratado sobre a Paixão. É um mistério de profundo amor. Porque, abro aspas, citando Santo Afonso, o Pai entrega seu Filho para resgatar o escravo. Fecho aspas. Eis o mistério da paixão, descrito para nós numa única frase. O Pai que entrega seu único Filho para libertar os escravos. Quando a gente aprofunda isso, nasce no nosso coração uma profunda consciência do quanto nós fomos amados por Deus. Porque quem aqui é papai ou mamãe, levanta a mão só para eu ter uma noção. Obrigado. 90% da igreja. Pergunta: o senhor ou a senhora entregaria seu filho na mão de qualquer um? O senhor e a senhora entregaria seu filho para sofrer? Deus entregou o seu próprio filho. Por quem nem valeria a pena. Por quem, por sua livre e espontânea vontade, optou por um caminho de autodestruição e de morte.
Eis o porquê a cruz de Cristo nos escandaliza. Nós não merecíamos, mas Deus não desistiu de nós. Nós não éramos dignos, mas Deus, na sua bondade, nos dignificou, fazendo seu Filho escravo, como nós ouvimos o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, na segunda leitura que fora proclamada, a dizer: Ele esvaziou-se da sua condição divina, se fazendo em tudo semelhante a nós, assumindo a condição de escravo. Ora, meus irmãos e irmãs, para entendermos isso, nós precisaríamos nos perguntar, obviamente, a pergunta fundamental: escravo de quem? Porque escravo é uma palavra muito forte, muito pesada. E a gente sabe muito bem o que é uma escravidão. Seja porque estudamos nos livros de história, seja porque de alguma maneira isso nos incomoda ao perceber que o quanto a maldade e a ganância do coração humano pode fazer com outras pessoas. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do diabo. Sim. A antiga serpente, num golpe de astúcia, levou cativa consigo toda a humanidade, de Adão até nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que o homem, na sua livre e espontânea vontade, desobedece, o pecado dos nossos primeiros pais é um pecado de desobediência, eles contraem para si uma dívida eterna. Ou melhor, eles viram as costas para Deus, ao dizerem mais ou menos assim: eu não preciso de Deus, eu sou dono do meu nariz, sou grande o suficiente. E o salário desta desobediência trouxe para o gênero humano a pior de todas as mortes, que não é aquela morte que vamos experimentar um dia, mas é a morte eterna, de nunca mais poder contemplar o seu Criador. Por astúcia e por inveja. Recordo-me que no rito do batismo nós dizemos isso quando vamos fazer a oração inicial de exorcismo aos catecúmenos. O homem que caiu no pecado por inveja do diabo. O que era mais caro a Deus agora lhe é tirado. Eu e você. Mas que grande prova de amor o Pai nos deu. Seu Filho, nosso Salvador. Ele sendo Deus, e vou repetir literalmente o que o apóstolo diz, existindo em condição divina, isto é, ele é o Verbo eterno, no seio da Trindade, um só Deus, eterno, imutável, Criador de todas as coisas, Deus de Deus, luz da luz, se rebaixa, se faz um de nós, assume a condição dos escravos, e de livre e espontânea vontade se torna ele mesmo sacrifício de reconciliação em favor de todos. Agora vejam, estou muito inspirado em Santo Afonso nesse domingo, doutor da Igreja, fundador dos Redentoristas. Santo Afonso explica neste livro, e que é o sentido deste domingo. A grande expectativa de Satanás era que o Filho, nosso Salvador, ao sofrer o suplício da cruz, de alguma maneira blasfemasse ou desobedecesse. Porém, o apóstolo nos recorda, e para nós é motivo de grande esperança, ele humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Não haveria, meus irmãos e irmãs, suplício maior para nosso Senhor do que a cruz.
A cruz é o ápice da humilhação. É o ápice da ridicularização. A cruz dói não só no corpo, dói na alma. Porque a cruz era para os malfeitores. Os crimes que o Império Romano julgava ser hediondo eram punidos com pena de morte na cruz. Já falar em cruz era sinônimo de alguém que não presta. Se pensar em cruz era pensar na escória, no pior da maldade. O crucificado estava totalmente exposto, despido radicalmente de suas vestes. Vou falar francamente, completamente pelado. A gente põe uma tanguinha ali em Jesus por questões morais. Mas a crucifixão de Jesus, ele estava completamente despido. Todos que passavam viam sua nudez. O crucificado trazia uma estigma profunda na alma. Sendo uma crucifixão justa, isto é, como nós vamos ouvir na Sexta-feira Santa, um dos ladrões dizer: para nós é justo o que estamos sofrendo. Sendo justo, alguém que, cometeu um crime terrível, a crucifixão já era dolorosa na alma. Era uma mancha eterna. Imaginem vocês, para quem nunca cometeu o pecado, para aquele que o que fez para merecer tamanha crime, tamanha condenação. Nem Pilatos encontrou crime. Nós ouvimos o Evangelho. Pilatos fica tentando negociar para ver se liberta Jesus. Ridicularizado, humilhado, dilacerado, ou, para usar a expressão do próprio Evangelho, macerado. Você sabe o que é macerar, né? Quando você pega o alho e coloca ele no socador, você macera o alho. Você vai espremendo até que não tenha mais forma nenhuma. É assim que vira o tempero do alho, não tem forma de alho. Tudo que é do alho está ali, estrangulado. Assim estava o Verbo eterno no leito da cruz. E mesmo assim, não abriu a boca. Não desobedeceu. Pelo contrário, no alto da cruz, o Filho dizia ao Pai: eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Ele fez o que nenhum de nós seríamos capazes de fazer por amor a Deus. Estou mentindo? Quando a gente tem uma unha encravada, a gente já começa a resmungar. Alguém só de pensar mal da gente, nós já ficamos ofendidos. Imagine quem de nós seria capaz de ir para a cruz por amor a Deus. Quem de nós seria capaz de sofrer tamanha crueldade por causa de quem não merece? Mal a gente está disposto a dar do nosso tempo para quem a gente ama, quanto mais dar tudo para quem nem merece. Mas ele foi. Ele foi onde ninguém é capaz de ir, porque ele amou-nos até o fim. Eis o mistério que se escancara diante de nós, meus irmãos e irmãs. Por isso, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. A gente acha que nosso Senhor venceu o pecado e a morte domingo que vem, no domingo de Páscoa, na ressurreição. Mas não. A vitória de Jesus é a cruz. Por isso nós católicos não temos vergonha da cruz. Como o apóstolo nós proclamamos, nossa glória é a cruz, onde fomos salvos e libertos. Porque na cruz, Cristo destrona o antigo inimigo com o seu próprio veneno.
Se a trama do inimigo era tirar o homem de Deus pela morte, agora Deus entra na morte para tirar o homem dela de uma vez por todas. Aquilo que São Bento descreveu na sua oração, bebe tu mesmo do teu veneno, foi provado de um modo muito amargo na cruz. Ali a antiga serpente teve a sua cabeça pisada. Ali, a promessa que Deus fizera aos nossos pais, que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, se cumpre. Na cruz, fomos libertos para podermos ver a Deus. Agora eu gostaria de concluir esta homilia, meus irmãos e irmãs, com uma postura, ou convidá-los a uma postura, à luz do que o Evangelho de Marcos nos apresenta hoje, neste domingo. Porque fato é fato, contra fato não há argumentos. A cruz já é nossa vitória, e ela já brilha como sinal radiante. Mas nós temos 3 posturas diante da cruz. Nós abreviamos a leitura do Evangelho. Você que está com um livrinho que a paróquia produziu, viu? Está lá escrito de todo tamanho. Forma breve. Ora, se tem a forma breve é porque tem um Evangelho longo. E o Evangelho longo começa no capítulo 14 de São Marcos, quando ainda era preparação para a Páscoa, e Jesus vai na casa de um amigo jantar, e aquela mulher derrama um perfume delicioso de nardo que intriga Judas. Que Judas fala assim, para que gastar tanto perfume com isso? Assim começa o Evangelho de hoje. E termina nesta cena que acabamos de ouvir, na cena em que nosso Senhor entrega o seu Espírito ao Pai. Bom, o que isso tem a nos dizer conforme São Marcos? Que diante da cruz nós sempre vamos ocupar um destes lugares. Comecemos pelos discípulos, os escolhidos. Está na moda agora, The Chosen, não é? Os escolhidos. Quando eles viram, aliás, nem chegaram a ver, quando nosso Senhor sai da ceia, e está aqui no Evangelho de Marcos, e vai para o Horto das Oliveiras, os 12 dão no pé. Os amigos saem correndo. Nenhum deles querem ficar. Outra postura, e vou explicar as 3 já. A segunda postura diante da cruz pode ser a de Pedro. Pedro deu no pé, mas nem tanto. Diz-nos Marcos que Pedro começou a acompanhar Jesus, mas de longe. Tinha medo de chegar perto, mas estava de alguma maneira acompanhando a cena. Conseguem imaginar isso? E a última postura, a postura desta mulher, que nem foi lá, mas se uniu a Jesus, ou a postura de um pagão, o centurião romano, do final do Evangelho, que crava uma lança no lado de Jesus e termina dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, não basta ser amigo de Jesus para aceitar o mistério da cruz. Quantos escolhidos, padres, bispos, cardeais, quantos amigos de Jesus, ministros da Eucaristia, ministros da palavra, pregadores, que ao longo do caminho, quando a cruz desponta na vida como uma humilhação, como uma calúnia, como uma provação, desistem de Jesus. Fogem, não querem saber mais de Cristo, não querem saber dessa história, porque têm medo de sofrer. Têm medo de serem condenados, têm medo de doer. Não sejamos como eles. A cruz não é um lugar onde o cristão deve fugir.
Mas também não sejamos como Pedro. Porque se queremos acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo de longe, como Pedro, num dado momento da nossa vida, vamos fazer exatamente como Pedro, negá-lo. Aqui nós não precisamos discorrer muito, porque muitos já fizeram essa experiência. Quando a gente quer ser amigo de Jesus, mas não quer perder as coisas do mundo, quando a gente quer seguir a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de alguma maneira tem algum receio de chegar perto, na hora suprema da nossa dor, na hora suprema da nossa angústia, a gente diz assim: eu não conheço esse homem, eu nunca fui cristão, eu não sou do time dele. Mas quem tem a coragem de permanecer ao pé da cruz, de abraçá-la mesmo como ofício, como o centurião romano, não acreditava no que estava fazendo. Estava ali porque obedecia a uma ordem de um superior. Tem que matar e tem que cravar uma lança. Faça. Mas ele estava o tempo todo ali, perto do crucificado, olhando de pertinho tudo o que aconteceu. Por isso ele é o único que no final consegue dizer o que os discípulos não disseram, o que Pedro não disse, mas ele disse: este crucificado é verdadeiramente Deus. Não fujamos da cruz. De alguma maneira, a cruz vai nos ser apresentada ao longo da nossa vida. Mas só quem não foge da cruz tem essa convicção que brota da fé e que dá sentido novo àquela existência. Um pagão, um soldado cruel, se transformou num grande santo. Sabe qual que é esse santo? Conhecem? São Longuinho. Vocês estão rindo, mas é verdade. O nome dele nós não sabemos, mas a tradição deu para ele o nome da lança, Longius, que era o nome da lança. Uma grande lança, por isso Longius. Este santo conclui o Evangelho de Marcos, porque ele foi capaz de fazer o que nenhum outro foi, um ato de fé. Confiou, porque não tirou os olhos daquele que transpassou. Aproxima-se para nós o mistério da redenção nesta semana. Não acompanhemos a distância. Churrascos vocês terão muitos ao longo do ano. Oportunidades de confraternizar terão inúmeras. Viagens, então, várias. Mas a cruz do Senhor vocês só terão agora. Não troquem a Semana Santa pelas coisas do mundo. Você não é pagão. Você não é cristão. Você é católico. Esta semana é a semana mais importante da sua vida. Porque você não sabe se vai ter outra Semana Santa. Deus está te concedendo uma graça de mais uma vez olhar para a cruz para provar a sua fidelidade. Por isso vivamos de perto, mesmo sem entender, mesmo às vezes com resistência, mas vivamos de perto o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Para que, se o Senhor nos conceder a graça de chegar no Sábado Santo, podemos cantar a vitória que vence o mundo, a vitória da nossa fé. Ele está vivo, porque passou pela morte. E nós só descobriremos a vida se não tivermos medo de nos apoiarmos totalmente na cruz do Senhor. Escândalo para o mundo, mas para nós que cremos, única tábua de salvação. Meus irmãos e irmãs, que a vitória da cruz seja para nós um farol que ilumine a nossa consciência e nos mostre com clareza o quanto nós somos amados. Porque termino dizendo uma frase que também não é minha,
é de São Paulo da Cruz, outro fundador. Não é que o padre está querendo virar religioso, não, viu? Estou muito feliz como diocesano. Não vou ser nem redentorista, nem passionista. São Paulo da Cruz diz: a paixão de Jesus é o remédio mais eficaz para os males deste mundo. Se dói em nós, se estamos angustiados, se estamos sofrendo, olhemos para a cruz e nela encontraremos o remédio, porque nela está a nossa vitória. Por isso eu convido a todos nós a terminarmos essa homilia, Ré maior, Fátima, por favor, cantando a vitória da cruz, porque ela nos remiu e nos salvou. Desde que tenhamos a coragem de olhar para ela e de nos aproximar dela, nós experimentaremos a força redentora que brota da cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Mais uma vez, bem bonito, para o castelo ouvir. Vitória, tu reinarás. É cruz que nos salvarás. Tu nos salvarás. Nós vos adoramos, Santíssimo Redentor, e vos bendizemos. Creio em Deus Pai,